Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, o G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, com a participação de Volodymyr Zelensky, faz uma reunião de emergência para debater essa escalada da tensão na guerra. Inclusive, Zelensky vai pedir mais armamentos ao exército de Kiev, sobretudo para a defesa antiaérea. Ontem, ele ligou para Liz Truss, que é a primeira-ministra do Reino Unido, e destacou a importância de ter mais armamentos para defesa antiaérea, assim também como Joe Biden, o presidente americano, que prometeu enviar mais suporte militar a Kiev. Hoje, outras cidades ucranianas foram bombardeadas, Lviv, Zaporizhia. Zaporizhia é a região onde está a maior usina nuclear da Europa, e de fato houve uma escalada da tensão depois que a ponte da Crimeia foi bombardeada no sábado. O presidente Vladimir Putin afirmou que foi o exército ucraniano por trás dessa ação, que ele classificou como um ataque terrorista, e aí na segunda-feira uma chuva de mísseis em várias cidades ucranianas. Foram mais de 80 mísseis de médio e longo alcance, alguns foram interceptados, outros não, e pela primeira vez desde o início da guerra, o centro de Kiev foi atacado, inclusive um parquinho, um playground de crianças foi destruído, parte da embaixada da Alemanha no país, que faz a emissão de vistos, também foi destruído, e a gente vê um momento bastante tenso da guerra. Amanhã, Vladimir Putin se reúne com Recep Tayyip Erdogan. O presidente turco já manifestou o desejo de tentar mediar um acordo de paz entre russos e ucranianos. A Turquia é integrante da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, mas tem adotado uma posição de neutralidade nesta guerra. Ontem, o Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus, afirmou sem provas que a Ucrânia e a OTAN querem invadir o seu país e ordenou uma ação militar de soldados da Belarus com militares russos. Enquanto isso, a Polônia, por meio do seu ministro do Interior, disse que vai vistoriar mais de 60 mil abrigos antibombas para deixá-los prontos caso a população precise utilizar em um possível bombardeio. Lembrando que a Polônia é integrante da União Europeia e também da Aliança Militar do Atlântico Norte. A guerra está numa fase ainda mais preocupante, com a retórica dos dois lados preocupando bastante a comunidade internacional. Agora, Killen, é impressionante como não tem gente falando de paz, né? Só fala de guerra, né? Só fala de armas. Até parece que esse míssil que atingiu a ponte lá na Crimeia, a ponte que liga o território russo à Crimeia, até parece que foi obra dessa gente aí querendo vender armas, ainda mais armas, né? E todo mundo está interessado nisso, né? Desde o presidente da Ucrânia aos fornecedores de armas tradicionais, né? Para essa guerra, que estão ganhando muito dinheiro com isso. Não tem ninguém que levante suspeitas com relação a a autoria desse. Porque tem ali o presidente russo dizendo que isso foi um ato terrorista do Estado ucraniano, mas não tem ninguém que esteja investigando, fontes independentes que investiguem, inclusive, essa altura. Isso está parecendo coisa de Estados Unidos, isso é típico, né? É coisa de quem vende armas, está interessado no recrudescimento do conflito para vender armas, né? E como a gente sabe que tanto quanto esse presidente aí fez aquela acusação sem provas, também o presidente ucraniano é o rei de difundir informações também sem apresentar provas, né? Preciso que as pessoas se mobilizem no continente europeu para não ter guerra, para negociar. Não tem ninguém falando em paz, só tem o turco lá, e mesmo assim sem muita convicção. Olha, Cláudio, o Putin enviou um grupo para investigar o que aconteceu naquela ponte. A Rússia fala que foi um caminhão-bomba, mas foi um caminhão que saiu de território russo. Para você passar por essa ponte, a ponte de Kerch, tem um enorme esquema de segurança, uma vistoria, e tem muita gente levantando a possibilidade que pode ter sido um barco drone, então uma explosão de baixo para cima. Um outro analista afirmou que existe muitas semelhanças entre a explosão nessa ponte da Crimeia com a explosão no gasoduto Nord Stream 2. Em Berlim, no final de semana, na Alemanha, aconteceram alguns protestos
e as pessoas estavam com uma retórica anti-Estados Unidos, falando que os Estados Unidos estão por trás de alguns movimentos nessa guerra, fomentando ainda mais esse conflito. Então, claro que existem algumas pessoas contestando, porque a gente já está numa guerra aí há vários meses, sem qualquer perspectiva de paz. A diplomacia não tem conseguido chegar a nenhum acordo, em ambos os lados também não promete ceder. 9 horas, daqui 3 minutos, 9 horas da manhã. Felipe Killing, muito obrigado pela participação ao vivo. Até amanhã, Killing. Valeu, grande abraço e até amanhã.